que está a comemorar 13 anos de idade. É uma bonita... seja bem-vindo também ali o nosso amigo que vem lá de longe, quase de além-mar, né? Que é a zona de Lisboa, e outras pessoas que vêm ainda de mais longe. É muito bom estar aqui convosco a comemorar 13 anos. Ao longo deste mês temos sempre convidados. Hoje temos um convidado especial, o Jorge, veio de propósito do Porto para estar connosco aqui, e a Associação de Cultura Espírita de Alcobaça aproveitou e amanhã também o vai ter lá à tarde com um outro tema diferente deste, de maneira que se quiserem continuar a apanhar uma secazinha, olha, amanhã Alcobaça às 4 horas, o tema é outro. Seja bem-vindo, Jorge, em nome de todos os trabalhadores da casa. Em nome... Obrigado. Então, muito boa noite a todos. Se às vezes lá ao fundo me deixarem de ouvir, convém alertar, porque eu tendo a falar baixo e assim consigo corrigir essa deficiência. Antes de mais, queria dar os parabéns aos companheiros do Centro de Cultura Espírita. 13º aniversário, é muito trabalho, sabem-no melhor do que eu, não é? Então estão de parabéns pela atividade e propuseram-nos que falássemos sobre este assunto, o espiritismo, uma questão de verniz ou de profundidade. Podemos colocar a partir desta pergunta: em que medida é realmente importante para a humanidade a doutrina espírita? Ou então, se quisermos, em vez de ser para a humanidade, para cada um de nós. É uma doutrina muito jovem, não é? Tem pouco mais de século e meio. Ela surge com a publicação do Livro dos Espíritos em Paris, França, em 18 de abril de 1857. E a partir daí já houve várias gerações de adeptos do espiritismo que também andaram um bocado entre esta balança de dois pratos, não é? O espiritismo tipo pincelada superficial de verniz ou de profundidade. Se o espiritismo não é uma força cultural mais aceite em todo o mundo, isso deve-se sobretudo a nós próprios espíritas. Podem estar pessoas que não chegaram pela primeira vez, e convém explicar que espírita não é médium, não é? Às vezes confundem-se os dois conceitos quando não se examinou bem o assunto. O médium é um ser humano com uma sensibilidade especial que de alguma forma consegue, através de uma tipologia diversa, ser intermediário de alguma forma entre o plano espiritual e o plano material. Pode ser espírita ou não, o médium. O espírito é o adepto do espiritismo, certo? É aquele que supostamente o deveria estudar e como tal interiorizar. Então, é esse o assunto que estamos a abordar hoje. E como é que se chega ao centro espírita? Cada um dos presentes, encarnado ou desencarnado, terá essa resposta, se calhar mais ou menos dentro destas três áreas. Pode ser por curiosidade, não é? Podem ter assistido a um fenómeno, alguém que teve um transe assim muito XPTO, não é? Um bocado diferente, parece que mudou de personalidade, eventualmente até pode ter falado numa língua diferente, e aquilo desperta alguma inquietação, não é? Alguma curiosidade, vamos saber o que é que se passa aqui, não é? E então quer-se conferir. É claro que estes casos de procura da doutrina espírita por curiosidade são sempre uma minoria, não é? Normalmente são problemas de saúde que depois de se percorrer várias áreas, várias especialidades da medicina, não tiveram propriamente êxito. E então, mesmo percorrendo algumas soluções alternativas, as coisas parece que também não têm muita solução. Então, de repente, como nem se paga, e como não se paga não deve prestar para grande coisa, mas também não se paga, vamos lá ver, bom, esse é o centro espírita, não é? A ver se as coisas se resolvem. Em muitos casos resolvem-se, porque os problemas de natureza espiritual é natural que uma medicina centrada no paradigma materialista não resolva, não é? Outras vezes não são problemas próprios, são problemas com um filho, com uma mãe, com um cônjuge, com o que seja, e então vamos ver se por aqui se consegue
harmonizar e cria-se alguma expectativa, não é? Não devo estar muito longe da realidade. Mas quando nós chegamos de início ao movimento espírita ou uma associação espírita, nós podemos vir com o copo mais ou menos cheio, não é? Eu estou-me a lembrar que tenho 2 amigos de excelente caráter, mais velhos do que eu. Um ateu, completamente, e o outro católico. Grandes pensadores, excelentes caracteres, melhor dizendo, e a verdade é que depois de um contacto e de evidências sobre a autenticidade dos fenómenos espíritas, ambos disseram a mesma coisa. Opa, dizia-me o ateu, então eu tenho 60 e tal anos, passei meio século a pensar na vida com determinados pressupostos, agora não posso alterar tudo. Ia ser uma confusão terrível, não faz muito sentido para mim. E o católico, curiosamente, também disse a mesma coisa. Pronto. Mas, às vezes, o copo não vem sempre completamente cheio, e aí é possível haver a abordagem e a reflexão sobre novas ideias. Mas quando o copo vem cheio, o assunto é mesmo complicado. Há uma ideia que se tenta pôr lá e aquilo já está lotado, não cabe, não é? De vez em quando há umas cotovelas, umas... Como é que se diz? Cotoveladas. Cotoveladas. Cotoveladas, estão a ver, sabem umas coisas. Entre as ideias a ver se conseguem, mas aquilo já não dá mesmo para meter mais nada. Pronto. Mas tudo se resolve com o tempo. Então nós chegamos à Associação Espírita e normalmente ouvimos. Vamos ao atendimento privado, não é? Onde a pessoa que está destacada dá o seu comentário sobre os assuntos, no sentido de tentar ajudar. Ouvem-se palestras, não é? E, inclusivamente, se o interesse, se houver motivação, melhor dizendo, pode-se escolher alguns livros que ajudem a colher dados, a confrontar os assuntos, e até se pode frequentar um curso, não é? Introdutório. O interessante do curso é que quando nós estudamos em casa, estamos nós e o livro, não é? Ao passo que num curso nós temos acesso a outros pontos de vista e a outra interação, portanto é mais rico. E depois vem o assunto de que de alguma forma as ideias começam a influir na nossa forma de ser no dia-a-dia e deseja-se que seja para melhor, não é? Agora, há cerca de 2 semanas, nós colaboramos num curso básico de Espiritismo que começou em setembro, lá nos arredores, na cidade do Porto, numa associação. E na primeira, na apresentação, digamos assim, costuma-se perguntar o nome, o motivo pelo qual a pessoa se inscreve e tal. Mas aquilo era quase 50 pessoas, aquilo é tim-tim-tim, tiririm, senão a gente nunca mais sai de lá de noite, se a gente desenvolve conversa individual, não é? E as coisas varreram-se. Há cerca de 15 dias, um dos inscritos, o Miguel, lembrou uma coisa que já ia ficar no arquivo morto, já nunca mais me ia lembrar. Então ele diz, achou extremamente interessante no início, uma das pessoas inscritas, que eu já não me lembro qual foi, sei que era uma senhora, mas não me lembro qual foi, que disse que se inscreveu no curso básico de Espiritismo apenas porque tinha uma amiga que eu tinha frequentado 1 ou 2 anos antes e ela melhorou tanto que ela queria saber o que é que motivou aquilo. O que é muito interessante, não é? Isso quer dizer que aos poucos, às vezes mesmo sem querermos, nós vamos começando a apanhar aquelas ideias que basicamente são as que Jesus nos apresentou e que nos fazem melhores pessoas uns para os outros e para nós próprios, não é? Então, quando fazemos essa abordagem à doutrina espírita, nós vamos pensar à volta de alguns pontos estruturais, mais ou menos como estes, não é? A existência de Deus. Todo efeito tem uma causa, um efeito inteligente terá uma causa inteligente. Então, não é o Deus das barbas brancas, não é o Deus antropomórfico, o Deus desenhado à imagem humana. É um Deus inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não é? Desde a complexidade da estrutura atómica até à complexidade das galáxias, isto revela um Criador extremamente inteligente. Depois, há a questão da imortalidade da alma, não é?
O facto é que nem sempre depois do nosso corpo físico morrer, nós temos facilidade necessariamente em perceber a nossa situação e em compreender o que é a alma, não é? Quase todas as religiões, não sei se todas, não tenho conhecimentos para dizer que sejam todas, falam da alma humana, não é? Mas a alma parece ser assim uma coisa tipo uma nuvem, a gente bufa e aquilo desfaz-se, não é? Na ótica espírita, a alma costuma ser o espírito encarnado exteriorizado do corpo físico, ou seja, nós não temos espírito, não é? Nós somos um espírito com veículos de manifestação. Um primeiro que é um corpo espiritual e um outro que é um corpo físico, não é? O que nós apalpamos aqui é o corpo físico. Mas se nós nos exteriorizarmos do corpo físico, temos um corpo espiritual que, nessa dimensão, parece tão denso ao nosso tato espiritual, se assim quisermos, como ao corpo físico é para nós. E isso é que gera as confusões. E pela mediunidade, quando nós tentamos ajudar, dizendo, pá, já estás desencarnado, não é bem assim que se diz, não é? Já estás do lado lá. Eu, estás maluco, não estás pior do que eu. Eu tenho umas tonturas, mas tu parece que andaste nos copos. Então eu estou morto, estou a falar contigo. Não há assunto, não é? Porque esta ideia do corpo físico ser de facto uma ferramenta, como o nosso automóvel, não é? Se nós não conhecêssemos o que se passa com um automóvel, víssemos um automóvel andar pela primeira vez, íamos achar que o automóvel a deslocar-se era autónomo, não era o condutor, era um bicho que se mexe, um veículo que se mexe autonomamente. Mas ele só anda em determinadas condições com o condutor, não é? Se o condutor sair e o estacionar, ele para. O corpo físico é um bocado um automóvel. O espírito, nós próprios, somos os condutores. Mas se nos ausentarmos, ele estaciona. Ele fica morto. O corpo morre, o espírito não morre. Estas coisas são muito básicas e muito simples, mas quando nós trabalhamos no esclarecimento de entidades espirituais nesta área, nós vemos o quanto é importante falar nestas coisas simples, porque nem mesmo na vida espiritual isto é tão óbvio para eles como isso, em muitos casos, não é? Então, nós de facto encaramos a morte, mas é do corpo físico, ele vai à vida, mas nós continuamos. Muitas vezes as sensações prolongam-se e ninguém fica melhor ou pior só porque se desencarna, se desliga do corpo físico. A mediunidade é uma sensibilidade que pode ser pela psicografia, não é? Que é a escrita mediúnica. Pode ser pela psicofonia, aqueles transes em que a pessoa muda de personalidade e fala como se fosse outra pessoa por ela. Pode eventualmente ter a sensibilidade de ver entidades espirituais, não é? De as ouvir, de falar com elas. Portanto, tudo isso acontece um pouco e sempre aconteceu na história da humanidade. Eu, se calhar, já contei aqui, mas não terá sido para toda a gente. Mas, naquela altura do ano propedêutico, o Sócrates, há 400 anos antes de Cristo, o grande sábio da filosofia, era médium. Eu ouvi um professor do ano propedêutico, aí na década de 70 ou 80, na televisão, falar, sem ser espírita, que o Sócrates via uma espécie de vulto diáfano com quem via e discutia com ele assuntos, ideias, e nem sempre concordava com ele. Portanto, era o guia espiritual dele, digamos assim. Ele conseguia vê-lo, ouvi-lo, nem que fosse telepaticamente, e discutia assuntos e nem sempre chegavam a acordo. Portanto, a mediunidade acompanha o ser humano desde sempre, hoje e amanhã. A mediunidade desequilibrada é uma chatice. A mediunidade educada é muito compensadora do ponto de vista afetivo. Nunca pode ser, na ótica espírita, exercida com fins comerciais. Tem que ser sempre completamente de modo altruísta. Outro item interessante na doutrina espírita é a reencarnação. Na nossa cultura ocidental isto é um bocado esquisito, porque nós vivemos tanto presente que achamos que nós somos o rosto que se vê no espelho, não é? Mas não somos. Se nós pegarmos na nossa fotografia de quando entramos para a escola com 6 ou 7 anos, não é?
Depois na fotografia, aí uns 10 anitos depois, não é? Depois com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, eu sei que a maior parte não pode dizer isso porque não chegou aos 50, mas eu já cheguei. Pronto, a gente vê que a cara não é a mesma, mudou muito, não é? E, em regra geral, a esmagadora maioria das nossas células do corpo físico, de 7 em 7 anos, morre e é substituída por outros. É como se de 7 em 7 anos tivéssemos um novo corpo físico. Portanto, a reencarnação não é um conceito assim tão estranho. Até porque o espírito pode perfeitamente passar por experiências como nós temos no nosso dia-a-dia. O corpo morre, nós exteriorizamos-nos, recapitulamos as experiências, assimilamos o conteúdo das experiências e, a seu tempo, sendo útil, voltamos a nascer e a recapitular e reforçar determinadas aprendizagens, não é? Portanto, não se esquece os cenários de vida passada, mas não se esquece aquilo que se aprendeu. Isso é que é importante. Então temos a reencarnação. E a reencarnação, ao contrário do que seria de esperar, é estudada e está publicada em monografias científicas. As mais conhecidas são as de um professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Ian Stevenson, que esteve há, se calhar, um pouco mais de uma década, mais ou menos, na Ordem dos Médicos no Porto, como chairman de um simpósio, como presidente da mesa de um simpósio Aquém e Além do Cérebro. Se procurarem na internet chegam lá. Ele não só publicou a sua investigação de uma vida em diversas monografias científicas, como criou escola de investigação científica. Um dos seguidores dessa escola é um pedopsiquiatra norte-americano chamado Jim Tucker, que também tem estado em simpósios na Ordem dos Médicos, no Aquém e Além do Cérebro. Portanto, a reencarnação é um assunto riquíssimo, não é? É um assunto muito interessante e que tem uma valia terapêutica fantástica em determinadas áreas. O Espiritismo também fala muito, Espiritismo ou doutrina espírita é a mesma coisa, fala muito na lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de mau e de bom acaba por ter sequências e apanhamos mais à frente. Quando nós atiramos espinhos para os pés dos outros, mais tarde a gente vai apanhar espinhos à frente. Quando a gente amacia o caminho dos outros, vai ter alguém mais à frente a amaciar os nossos caminhos. Basicamente é isso, não é? Ninguém foge da sua própria consciência. Pode tê-la adormecida, mas a dado momento, quando ela falar, vai-se falar mais alto do que um juiz dos mais severos, não é? Ninguém foge de si próprio. Outro item é a pluralidade dos mundos habitados, não é? Com estes universos sucessivos por aí fora, era estranho que só existisse o Homo sapiens, só existisse esta humanidade. Portanto, há muitas gradações de vida por aí fora. E ainda assim, depois de examinarmos mais ou menos estes assuntos, o Espiritismo ou doutrina espírita ainda será para nós um grande desconhecido. É um assunto extremamente rico. Então temos basicamente esferas de ação importantíssimas neste assunto, que é o indivíduo, o espiritismo e depois o movimento. O que é que se passa entre isto? Nós criamos um bocado para não dizer muito, a nossa própria realidade, não é? É possível que mais adiante, com mais conhecimentos, com outra maturidade espiritual, nós criemos realidades muito mais ricas e muito mais compensadoras do ponto de vista afetivo, não é? Nós temos um trabalho semanal, depois da profissão, não é? Depois de jantar, reunimos durante 1 hora, temos um trabalho mediúnico. E os amigos espirituais escolhem que supervisionam e controlam, portanto, a reunião. Eles é que decidem na agenda deles quem é que se vai manifestar naquela noite. E são assuntos muito ricos. E esta semana calhou-nos atender uma entidade espiritual que já se sabia que estava desencarnada no plano espiritual, muito desassossegada, não é? Muito
inquieta, de uma organização pouco esclarecida das redondezas, e houve umas palavras que ficaram na memória, em que ele disse que a dada altura que já estava há tantos anos naquela situação, que os mundos felizes que eu ouvia falar nas palestras e nos cursos e não sei o que mais, não era para ele. Sentia-se tão negro por dentro e por fora que aquilo de facto não podia ser para ele. Nessas circunstâncias, o que nós temos a fazer é procurar detectar como pô-los a ter bons sentimentos, porque na medida em que nós melhoramos a nossa atmosfera interior, os nossos olhos vão conseguir ver quem os pode ajudar, vão perceber caminhos que antes não conseguem perceber. E então procuramos, tens filhos, não é? Os pais e as mães adoram os filhos, nem os filhos imaginam quanto, não é? Portanto, é uma memória afetiva poderosíssima. Procuramos, a dada altura, os pais, teu pai, tua mãe, minha mãe não a encontrei deste lado, diz ele. Pois, mas ela estará a algures, sabes que se nós não tivermos amor no coração, não teremos olhos para a luz. E então vai daí, é engraçado que uma entidade tão inerte do ponto de vista afetivo, tão amorfa, consegue situar no amor de mãe alguns sentimentos. Só o facto de se lembrar desse sentimento bom, não é? Começa logo a ampliar a sua capacidade visual e auditiva. E a dada altura já começa a ver a paisagem espiritual da sala, em que espíritos em dificuldades estão a ser ajudados pelos benfeitores espirituais e tal. E a gente insiste, olha, tu não has de ser diferente dos outros. Todos nós caminhamos da ignorância para o conhecimento, caminhamos do infortúnio para a felicidade, por aí fora, não é? E a dada altura lá acaba por ser encaminhado. Mas ele estava preocupado com outros que estavam também debilitados no plano espiritual, alguns familiares, e ele queria ajudá-los. Pois, mas primeiro tens que criar recursos para isso. Portanto, é um bocado assim. Nós criamos a nossa própria realidade. Se nós dissermos, por exemplo, que todos caminhamos há tanto tempo numa estrada chamada amor, a maior parte das pessoas que ouvir isto não vai acreditar, não é? Mas a verdade é que o facto de nós existirmos e não percebermos isso não quer dizer que nós não caminhemos de facto com múltiplos recursos de amparo e cuidado, tanto do ponto de vista da nossa vida material como da nossa vida espiritual. É uma percepção, um entendimento que muitas vezes só se alcança depois. Então é assim, e dizer isto tudo para quê? A forma como nós queremos ver o que se passa em torno de nós define aquilo em que acreditamos. Nós criamos, de facto, a nossa própria realidade. Um bocado próximo daquilo que dizem os físicos da mecânica quântica, em que o observador condiciona a experiência observada. Então o Espiritismo abre-nos estes caminhos, não é? E estuda-se. Não se estuda e ponto final, está estudado. Vai-se estudando, porque o nosso entendimento funciona em espiralado. É uma espiral. Nós reciclamos a dada altura assuntos que já tínhamos revisto, mas que não tínhamos ampliado. E vamos ampliando e compreendendo por aí fora. Então o Espiritismo é uma doutrina. Mas nós atuamos no movimento espírita. Por exemplo, o Centro Espírita, aquilo que estamos a fazer aqui é uma iniciativa do movimento espírita. Pode ser de uma região que agrega várias associações espíritas, pode ser do Centro Espírita ou não, não é? Então, é possível que o movimento espírita reflita a 10% do espiritismo, a 30%, a 50%, a 80%, a 90%, não é? Depende. Temos que ter essa noção e não confundir uma coisa com outra. Então esta realidade subjetiva que pertence a cada um de nós, não é? Que é relativa ao sujeito, percebe-se que o Espiritismo cria uma oferta de informação que nos abre caminhos de conhecimento e nos abre também inúmeras possibilidades. Mas informação não é necessariamente conhecimento, não é? O papagaio repete uma frase que lhe tenha ficado no ouvido.
mas não tem noção do que está a dizer. O Espiritismo, de facto, oferece-nos informação, mas depende do que nós fizermos com essa informação para ela se transformar em conhecimento, não é? Se ficar só pela informação não resolve. Abre-nos múltiplos desafios. Ensina-nos a exercer a autocrítica, no sentido de nos melhorarmos. E abre-nos também caminhos de realização, não é? Já terão ouvido dizer, isto será atribuído a uma entrevista dada pelo médium Francisco Cândido Xavier há muitos anos, em que a ideia basicamente é esta: qualquer um de nós que aqui esteja pode entrar no movimento espírita, não é? Mas depois há os que ficam só por isso e há os que vão para o degrau seguinte. E o degrau seguinte é quando a doutrina espírita vai entrando em nós. Alguns ficam só por esse segundo grau, outros conseguem passar, eventualmente não serão tantos como isso, a um terceiro degrau. Que é quando nós entramos no movimento espírita, a doutrina espírita entra em nós e depois sai de nós, não é? É uma reflexão muito interessante que consegue fazer. É aquela coisa do parecer e do ser, não é? Ao longo da história nós vimos que é muito mais fácil o monge vestir o hábito e ser monge do que sem hábito ser monge. É sempre muito mais fácil representar do que ser, não é? Nós temos aquelas formas antigas da oração, não é? Com as mãos postas, outros de joelhos. Não adianta a gente estar de joelhos ou de mãos postas se o coração não estiver voltado para onde deve estar, não é? Portanto, são expressões de exterioridade que não faz muita diferença. O eu é o ser, não é? O ego é a periferia do ser. Nós estamos a entrar na era do espírito, não é? Muito devagarinho. E é muito mais importante pensar nos conteúdos do que na forma, não é? Gostava de trazer aqui para a nossa reflexão uma comunicação mediúnica do ano passado, em que nós vemos que o facto de uma pessoa ser espírita não muda nada, não é? É muito mais importante ser uma pessoa de bem, de bom caráter, que ajude, etc., do que ser espírita e não chegar, não é? E então, nesta noite, os amigos espirituais resolveram trazer 2 espíritas que quiseram vir em dificuldade no plano espiritual, quiseram vir trazer a experiência deles como depoimento. E então, trazemos aqui são 3 ou 4 slides que é interessante refletir. E diz a entidade espiritual: foi-me prometida a vinda aqui com 2 objetivos. Uma voz pesada, difícil, não é? Voz lenta, de quem está num estado de pesar. Poder retratar aquilo que se passa comigo, e o outro, como recompensa, receber uma palavra amiga com a vibração de paz, amor e perdão. Perdão do Pai, insiste ele. Eu estou a ler isto ligeirinho, que é para não os empatar tanto, mas aquilo era pesada a voz, era de quem estava muito comprometido na sua consciência. Militei no Espiritismo aqui em Portugal e fui aquilo que já tenho lido, como eu também cheguei a ler. Uma pessoa cheia de conhecimentos, cheia de teoria, de palestras, tranquilo e cheio de esperança por conhecer a verdade, o Consolador, e agora estou aqui a sofrer, precisamente aquilo que aprendi nos livros, nas palestras. Estou sofrendo porque estou vazio completamente de ações. Quando ele fala de ações, é importante entender se não é ações pro forma, não é? De exterioridade. O trabalho interior de melhoria de sentimentos, não é? De autoiluminação não foi feito, e é esse o problema. Então ele diz: estou cheio de conhecimentos, mas não me dão nem a tranquilidade, nem a paz, nem o amor, nem a luz. Não me dão absolutamente nada.
Porque ajudar alguém, dar um conselho, pensamos que estamos a fazer uma grande obra. Porque achamos que a pessoa vai acatar o que dizemos e que a estamos a ajudar, mas afinal foi mais uma leitura que fizemos entre tantas outras relativamente às suas preocupações. Não surtiu efeito nenhum. E nós vamos somando, sem catalogar lá no âmago, todas essas situações que um dia nos vão ser favoráveis. É um erro, porque no Espiritismo as boas ações não são moeda de troca para se alcançar uma situação de bem-aventurança a posteriori. Faz-se o bem por uma questão de satisfação do dever cumprido, da alegria de ser útil, e só, sem qualquer tipo de recompensa. São tão pequeninas essas coisas, diz ele. Ações concretas, quando as pessoas falam do Evangelho, concretas como o Espiritismo em si explana tão bem, como as nossas palestras, as vossas, são sempre de incentivo à prática de boas ações, do perdão, do amor, da caridade, mas tem sido sempre na minha vida só teoria. Só teoria. Ou seja, só informação, não é? A ideia estava percebida, por isso interrompo para ver se passamos ao assunto seguinte. Sabes, eu concluo já, diz o Espírito. Estou triste, estou angustiado. Apetece-me chorar, apetece-me voltar atrás. Estou bem arrependido e resta-me só poder reencarnar e repor tudo no sítio, tudo aquilo que não fiz. O reencarnar é um bocado comprometido, porque é a benção do esquecimento. Mas não, as coisas não se resolvem assim por reencarnar. A gente nasce quando há um plano já devidamente estudado que seja útil, não é? E então, a dada altura, já estamos a conversar. Olha, mas vês os amigos espirituais que te podem ajudar? Sim, vejo, diz ele. Mas de que adianta se estou ainda fechado sobre mim próprio? E já pensaste em falar com Jesus em pensamento, com sinceridade? Já, não te vou mentir, já. Mas não teve grande expressão devido à minha angústia, não é? Às vezes as entidades espirituais, raramente, mas às vezes as que estão em dificuldade dizem que já oraram. Mas são aquelas ladainhas de boca para fora. Isso não é pressa. Pressa é um estado interior de sintonia com o bem, não é? De bons sentimentos. E então intervimos. Olha, mas tens de substituir essa angústia pelos teus afetos. Tiveste filhos, sobrinhos, tiveste pais. Vai por aí fora e tal. E ele começa a mudar o estado interior, não é? É muito importante nós aproveitarmos as pequeninas coisas do dia-a-dia para nos enternecermos. Quando a gente se enternece, cria uma capacidade interior de acender luzes espirituais dentro de nós, não é? E isso é uma ajuda muito grande para que as nossas percepções também se abram e nós consigamos dar a volta mais facilmente. E então, a dada altura, ele já nesse percurso sente vontade de fazer uma prece mais sentida e diz: obrigado, meu Deus, pela luz que me dás, pelas oportunidades que vemos, pelo trabalho que nos ofereces, pela imortalidade que nos concedes. Agradeço-te, Pai, esta oportunidade de estar aqui entre amigos e receber uma palavra, que o meu exemplo sirva também para eles procurarem entender o que é o trabalho e o que é a teoria desse mesmo trabalho, não é? E então despede-se. Obrigado, meu amigo, obrigado a todos pelas vibrações que me estão a dedicar. Estes trabalhos são feitos com uma atmosfera muito afetiva. Normalmente entra-se na sala e já os amigos espirituais prepararam um ambiente, sente-se logo uma subida vibratória, digamos assim, uma boa atmosfera, muito agradável. E é natural que isto corra assim bem por causa desse clima, não é? Que seja este para mim um momento de libertação da minha mente tão fechada. Que os nossos amigos espirituais me concedam esta oportunidade de me lançarem no trabalho, que estou pronto a arregaçar as mangas. Quero libertar-me desse peso. Muito obrigado a todos por aí fora. Portanto, quando nós estamos neste estado de inércia espiritual, é difícil sairmos dele, não é? A gente pode ver um comboio parado na linha, não é? Vamos supor que 50 homens... Não faço ideia. 30, 20 homens conseguem começar a pô-lo a andar, mas de início para sair do velocidade zero para a deslocação mínima, não é?
é precisa muita mais força do que depois dele estar a andar devagarinho. Aí já não é preciso aplicar tanta força porque ele já vai andando. A nossa afetividade tem relações com as nossas percepções e a nossa atmosfera interior, a nossa luz própria, não é? E se nós durante o cotidiano, quando vamos a caminho para o trabalho, a pé para o trabalho, não é? De carro, a pé, quando no transporte público, quando estamos a passar a ferro, a descascar batatas, o que seja, às vezes a nossa mente liberta-se. E se nós procurarmos memórias que nos trazem essa alegria interior e as cultivarmos, temos muita mais facilidade depois quando acharmos que estamos numa situação assim um pouco estranha, não é? Uns dizem que não encontram o caminho para casa, outros dizem que vão para casa, mas ninguém fala com eles. Eles estão vivos, não é? Não sabem o que é que se passa. Porque nós não temos este sistema de autoeducação, sejamos espíritas ou não. São leis da natureza, não tem a ver com religião nem nada parecido. Então, para irmos concluindo, nós temos basicamente estas situações, não é? Nós vivemos uma realidade que é muito nossa. E o facto de termos ambientes que nos criam circunstâncias de vida diferentes, elas existem, dizem os espíritos sábios, que é para que nós nos desenvolvamos, nós amadureçamos espiritualmente, para que ganhemos ou conquistemos aquisições pessoais de aprendizado que às vezes são um bocado como o remédio amargo que nós não queremos tomar, mas que mais tarde a gente percebe que era aquilo que precisava, não é? Então é muito difícil, esta evolução tem que ser lenta, não é? Tem que ser de muitas vidas, tem que ser demorada, porque nós temos que trabalhar do consciente para o inconsciente, não é? Enquanto estamos em diversas vidas, nós vamos caldeando para o nosso inconsciente conclusões muito pessoais. E as verdades que temos, os padrões de comportamento que temos a situações afins, etc., são conclusões do que nos aconteceu, que muitas vezes são padrões errados, não é? Então temos que os melhorar e o facto disso estar radicado no nosso inconsciente faz com que tenhamos que ter outra profundidade, não é? No tratamento dos assuntos. E às vezes há indicadores muito simples no dia-a-dia que nos mostram como é que nós andamos. Como é que nós nos damos com as diferenças de opinião? É um assunto bravo, não é? Às vezes, lá em casa, eu mando e quero ser obedecido. Mas os filhos às vezes não estão para aí. Nem a mulher, graças a Deus. E vice-versa. Então, muitas vezes temos que lidar com isso com algum sentido de humor e perceber que as pessoas acreditam em soluções diferentes. É normal, nós próprios, em tempos diferentes, acreditamos em soluções diferentes para um problema, ou para problemas diferentes. Não temos que fazer uma guerra nem uma batalha para que a nossa opinião prevaleça, não é? Temos que pacificar isso. No movimento espírita não é fácil ter opinião diferente. Frequentemente, em associações espíritas pelo mundo fora, eu ia dizer o país fora, mas não é, pelo mundo fora, a gente não vai falar desse assunto, pois não chegaremos a concordar. E paramos ali porque se a gente for desenvolver o assunto, aquilo quase que acaba a estalada. Não pode ser assim, gente. Não é? Podemos falar das coisas tranquilamente, não é? Ele pensa assim, há tanta coisa que eu não concordo, por exemplo, com o Lucas. Graças a Deus eu não estou aqui no CCE. Hoje estou, mas é só hoje. Ele não concorda comigo, eu não concordo com ele, mas pronto, mas somos amigos, qual é o problema, não é? E lá em casa, a minha mulher diz-me, caramba, tu fazes de propósito, vais pôr a mesa, pões sempre a toalha do avesso. Eu confesso que olho de um lado e olho do outro e fico com dúvidas, porque estas toalhas agora vão para as máquinas de lavar e a parte da frente fica com a mesma cor do outro lado e eu já não vejo bem, não é? Portanto, eu não faço de propósito, de forma que tenho 50% de hipóteses de acertar e confio na estatística. Pronto, com a toalha do avesso à direita, come-se na mesma. O que interessa é a culinária, não é isso?
gente não precisa discutir para dizer que está certo, que está errado, ou que não teve intenção. As pessoas acreditam no que querem, não acham? Pronto. Muitas vezes lá em casa, as nossas casas, se nós formos mais pelo sentido do humor, pelo sentido da discussão, as coisas resolvem-se sem qualquer atrito. Às vezes a minha mulher diz-me essa da toalha ou outra qualquer e eu rio-me por dentro. E digo, eu era lá capaz de fazer uma coisa dessas. Aquilo só dá para rir. Eu rio-me logo e ela não resiste rir-se também. Pronto, e as coisas vão andando. Até ver. Pronto. Sentido do humor é bom. Porque os próprios espíritos superiores, às vezes fala-se nisso, e eles têm muito sentido de humor, não é? E nós temos que aprender a ter algum sentido de humor, porque rir faz bem ao coração também, não é? Então, quando Jesus fala lá no Evangelho que toda a lei e os profetas se resume basicamente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está precisamente a apontar-nos as metas gerais para o nosso próprio comportamento interior, não é? Os comportamentos exteriores são interiores, mas os comportamentos interiores são aqueles que ditam a nossa consciência. Nós, por exemplo, numa reunião podemos estar a dizer uma coisa muito tranquilamente em meio de uma discussão e de repente alguém projeta na leitura do nosso comportamento as suas próprias características, vai dizer que nós estamos a falar com sarcasmo. Acontece, verídico. Não tem problema a opinião dela. O que conta é a minha consciência, não é? Quando a gente desencarnar, o que vai falar é a nossa consciência, não é o fulano de tal ou a fulana de tal, o que pensou, o que interpretou, o que disse. Não vale nada, é assunto deles. Não é desinteresse, nem crueldade, é assunto deles. Pensou assim porque quis, não é? O que interessa é o que nós fazemos em consciência. E esses comportamentos interiores são comportamentos mentais e afetivos, não é? Então é muito importante, lembrando as palavras de Jesus também, que nos concitou a orar e vigiar, para não cairmos em tentação, que nós estejamos atentos ao que pensamos e sentimos no dia-a-dia. O dia-a-dia é muito mais importante do que a hora que vimos, por exemplo, ao centro espírita, porque é o espaço do teste, da autoavaliação, é a oportunidade de agir melhor, não é? Então temos que definir esses conceitos em nós. E depois, quando interagimos, é melhor pensar bem o que se vai dizer, porque às tantas salta-nos a mola e dizemos coisas que depois nos arrependemos e já não conseguimos puxar para trás o filme para que isso não aconteça, não é? E deixar a pretensão de que vamos ser perfeitos já hoje ou amanhã. Isso vai demorar muito tempo. Nós temos é que ir melhorando e ser coerentes com aquilo a que acreditamos, não é? Ir melhorando devagarinho. Então, nesses exercícios do cotidiano, para concluir, nós temos a afetividade como sendo extremamente vantajosa para nós, enquanto encarnados, enquanto no corpo físico, porque se nós tivermos uma filtragem de melhores sentimentos e de melhores pensamentos durante o dia-a-dia, nós vamos estar muito mais acessíveis telepaticamente aos amigos espirituais, àqueles que realmente se interessam pelo êxito da nossa viagem terrena, não é? Da nossa aprendizagem. A telepatia funciona por afinidades, certo? Enquanto desencarnados, nós vamos ter, além disso, a vantagem de, se tivermos melhores sentimentos ou se nos preocuparmos em termos várias vezes ao dia clareiras de bons sentimentos dentro de nós próprios, nós vamos ter capacidade de ter outro tipo de capacidades visuais e auditivas, inclusivamente ver, quando desencarnarmos, aqueles que podem dar-nos a mão e dar-nos as boas-vindas no plano espiritual para que nós nos integremos nas atividades que deixamos antes de nascer, certo? Então, é um bocado a conclusão que emerge é basicamente esta. Não é importante ser espírita, não ser espírita.
Não é importante ser ateu, ser religioso, não tem importância nenhuma. Allan Kardec deixou grafado com todas as explicações e toda a clareza aquele chavão adaptado: fora da caridade não há salvação. Caridade na ótica espírita não é o chá das 5. É o bem em movimento, é o amor em movimento, é o amor que se transmite. E se uma pessoa durante esta passagem for um homem de bem, for uma pessoa de bem, está consequentemente a ter um comportamento interior iluminativo e quando, à medida que for desenrolando a sua viagem, a sua passagem terrena, e quando chegar ao plano espiritual vai ter as percepções naturalmente abertas para ver quem os amigos espirituais que o vêm receber, que o vêm encaminhar e que o vão integrar na nova vida que se abre, não é? Portanto, está tudo ao nosso alcance e nós dispomos de uma ferramenta poderosíssima também, que é o livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher. Ninguém é condenado para sempre e ninguém tem garantias para sempre. É importante que este trabalho se faça todos os dias e nos habituemos a fazê-lo, porque quando um amigo espiritual com outra atmosfera que nos é superior nos envolve com a sua paz, com o seu carinho, com a sua ternura, nós estamos a sentir o que ele acabou de alimentar em si próprio através dos seus pensamentos e da sua atividade, não é? E diz-nos que se nós utilizarmos as mesmas fórmulas, as leis da natureza vão responder da mesma maneira, não é? Basicamente é isto que nós andamos a concluir destes estudos todos. E eu vou terminar por aqui. Acho que falei mais que o necessário, peço desculpa por isso, mas já tem o código postal para chegar ao céu, porque consta que meia hora a aturar-me é infalível nesse aspecto. E faltava este, afinal. Temos de mostrar às pessoas a bibliografia. A bibliografia é esta: o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, são de Allan Kardec, e Vozes do Outro Lado da Vida. Eu há bocado esqueci-me de dizer que estes livros estão cá. Porque é que eu dizia que isto não tem uma veia comercial? Porque o Jorge não ganha dinheiro com eles. Todo o lucro, custam 7 euros, todo o lucro reverte a favor da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, era só nesse sentido. E o preço também é residual, mas o conteúdo é bom. Eu estava a ver que não tinhas trazido uma bibliografia. Opa, estava atrás da esquina. Muito bem. Mas como eu estava a dizer, e porque se eu começasse a falar na fauna e na flora, então não se calava nem daqui a uma semana, né? No outro dia descobri que aí nas rotundas das Caldas da Rainha que há uma... Como é que se chama aquilo? Orquídeas selvagens. Uma orquídea selvagem que parece um abelhão, daqueles abelhões amarelos. E depois lá dá, ele sabe os nomes todos em latim, não é? Todos não, só sei um ou outro. E então o objetivo daquilo... Já agora, queres explicar isso? Há cerca de um ano, por abril... Não são tulipas, pá. Não é tulipas. Não é tulipas. São orquídeas. Vós aqui estás numa região do maciço extremeiro, da maciço hoje, tu hoje está... É dos 50 anos. Maciço, calcário extremenho, Serra da Candeeiros, toda esta região, não é? Que é basicamente calcário. E então a flora, as plantas selvagens definem-se pelo solo e pelo clima, basicamente. E eu ia com o Lucas no outro dia, há um ano, por abril, creio eu, num dia com nuvens e tudo, aqui numa das rotundas das Caldas, que não faltam, não é? E de repente vou a passar no carro e olho, e um palmo de altura, uma série de flores, eram orquídeas selvagens, não acredito. Elas não foram semeadas, quer dizer, pelo homem. Aquilo são sementes muito fininhas, vão por aí fora, não é? Mas achei o máximo que numa destas rotundas devia ter, pá, uma na ordem das 20, 30 orquídeas em flor. Foi na Expo Oeste, a rotunda da Expo Oeste. Mas não era só essa, tinha uma série delas. Se forem aqui pela Lagoa de Óbidos, nas margens vêm outras espécies, são muitas espécies. Mas essa orquídea tem uma história. Há algumas espécies de orquídeas que chamam popularmente erva abelha, que estão na vanguarda da evolução das plantas, porque são muito macacas essas flores. Elas
desabrocham numa altura própria em que estão em atividade determinadas espécies de abelhas ou de abelhões, e quando elas abrem a flor, elas mandam um odor, umas feromonas que são semelhantes às fêmeas dessas espécies de abelhas. E os insetos têm olhos compostos, não é como nós, e veem as coisas mais ou menos um bocado na leitura do ultravioleta. Portanto, essas corolas, as pétalas dessas orquídeas e de outras, quando eles as veem à distância, são como reclamos luminosos, dizer, estou aqui, vem-me polinizar, não é? Ao polinizar está a aumentar a fertilidade das sementes. E então ela manipula os machos dessas espécies de abelha, dá-lhes o cheiro das fêmeas, dá-lhes o aspecto das fêmeas, das asas e tudo lá com os ultravioleta, e eles julgam que têm ali fêmeas com a pulsão sexual para copular, vão lá e esfregam-se, mas a fêmea não funciona como devia funcionar. Mas então ela tem assim uma espécie de estames que depois pousa, o abelhão está ali e deixa cair no dorso, nos pelos do abelhão, não é? Deixa cair o pólen, os gametas masculinos, e ela anda ali da maluca toda frustrada e esfrega-se e leva o pólen, depois vai para outra flor e transporta o pólen das flores em flores. É uma escravidão sexual. Eu não sei como é que Deus permite estas coisas entre as flores, mas pronto. Então, isto é uma área, isto existe também em toda a área calcária, basicamente toda a área calcária de Portugal, da Península Ibérica, da Bacia do Mediterrâneo, mas aqui Portugal tem muitas espécies dessas e de outras que as pessoas não ligam, mas são interessantíssimas. Ainda se sabe muito pouco sobre isso também. Bem, não vamos pedir mais comentários sobre a natureza, senão ele não se cala. Já deu para reparar. Antes de mais, queremos-te agradecer, Jorge, a excelente palestra e muito oportuna que nos trouxeste. E temos ainda 5, 10 minutos de debate. Se alguém quiser colocar alguma questão sobre este tema ou sobre outro tema à luz da doutrina espírita. E para não perder tempo, eu vou começar com a primeira pergunta, que eu trago aqui propositadamente, uma vez que agora na internet nós temos acesso a todo tipo de informação, boa e muito boa, má e muito má, né? E qualquer pessoa pode escrever o que quiser. E tendo em conta o que tu escreveste, eu havia há tempos na internet que uma das universidades, acho que foi a Universidade de São Paulo, a USP, que no exame de acesso à universidade meteu Allan Kardec. Olhem que interessante. Eles reconhecem Kardec como um pensador, a par dos outros filósofos, Kant, Kierkegaard e outros, né? É um reconhecimento oficial. E então, eu gostava de saber uma coisa. Há vários espiritismos, fala-se de espiritismo de mesa branca, fala-se de espiritismo de Kardec, fala-se de... há vários espiritismos, só há um, como é que é? Queres esclarecer isso para o nosso público, não só aqui, mas também em todo o mundo? Em todo o mundo. E internet, já que isto vai ficar gravado, claro. Isto é simples, não é? Eu interesso-me por estas áreas do espiritismo desde os 16 anos e comecei logo a ouvir no movimento espírita português falarem de espiritismo kardecista, sobretudo. E eu pergunto, depois a gente vai estudando, vai lendo, basta ler o livro dos Espíritos e começa-se a perguntar, mas então qual é o espiritismo que não é de Kardec? É a Umbanda, mas a Umbanda é um espiritualismo diferente do espiritismo. É assim, no universo dos espiritualismos, das doutrinas espiritualistas, há um espiritualismo que é o espiritismo. O problema é a questão do verniz e da profundidade, porque confundiu-se durante muito tempo, por falta de amadurecimento, de estudo ou de leitura, até mera leitura, espiritismo como mediunidade, a história do médium e do espírita, de há bocado. Só existe um espiritismo, não há outro, é o Kardec, não é? Allan Kardec criou um neologismo, uma palavra nova que não existia, não é? Para designar um sistema doutrinário novo. E essa palavra é espiritismo, certo? Portanto, o que acontece é que
a palavra foi criada para designar uma doutrina perfeitamente caracterizada, não é? Publicada. E com base nisso, não faz sentido estar a puxar a palavra para outros espiritualismos diferentes, com características diferentes, criam outros nomes para outros espiritualismos. Portanto, é uma questão de clareza de linguagem só, mais nada. Não faz qualquer sentido. E quando no movimento espírita alguém fala em espiritismo kardecista ou espiritismo disto e daquilo, está a fazer um mau serviço, porque reflete que não leu com atenção sequer o Livro dos Espíritos, não é? Também não existe espiritismo português, brasileiro, inglês, chinês, não existe, só existe um espiritismo. E depois existem os movimentos espíritas das regiões, dos países, não é? Dos continentes, da Terra, mas são movimentos espíritas, movimento espírita português, movimento espírita brasileiro. Agora, o espiritismo é só um, o de Kardec e mais nenhum, não é? Há bocado, quando contaste a caso daquela entidade que tinha sido um dirigente espírita, disseste uma frase que é: ser espírita não muda nada, então não vale a pena ser espírita. Quer dizer, não mudou nada para ele, não é? Não muda nada. Mas se nós nos mudarmos por dentro, já muda alguma coisa. Se nós dermos passos de gigante na história da humanidade, temos a fase mágica, a fase religiosa e a fase do porvir, que é da era do espírito. Vamos dizer que a fase mágica é do horizonte da interpretação mágica da natureza, dos fenómenos da natureza. A antropologia diz que a religião saiu da magia, não é? Desse horizonte mágico. Nós estamos numa fase de transição atualmente em que estamos a deixar a fase da religião para entrar na era do espírito, em que as coisas valem não pelo que representam, mas pelo que são, não é? As religiões são representações. Nós, quando falamos, por exemplo, da prece no espiritismo, não estamos a falar, embora não seja assim para todos os espíritas, não é? Para o movimento espírita em todos os setores, não estamos a falar de um ato religioso tradicional, estamos a falar de uma ação de livre-arbítrio sobre leis da natureza que nós ainda mal conhecemos, não é? Quando nós nos interessamos por espiritismo, estas coisas, uma etiqueta, um nome, uma designação, é sempre um ato de exterioridade, não é? É uma etiqueta. A gente tem, por exemplo, a garrafa da lexívia, a embalagem da lexívia em casa, tem lexívia, não é? Escrito. Se não tem, devia ter. Vale enganar-se, não é? Tem a do azeite, diz azeite, a do óleo diz óleo, a da água diz água, não é? Portanto, são representações, mas não adianta ter uma designação errada se por dentro estiver outra coisa. Se a gente meter azeite num garrafão de água, como muita gente faz, aquilo não passa a ser água só porque se diz que é água, não é? Portanto, nós estamos a passar da fase das representações religiosas para a fase do porvir, muito devagarinho, não é? Em passos de gigante. Estes fenómenos acontecem não como atos religiosos, mas como ações do livre-arbítrio sobre as leis da natureza. É por isso que não adianta nós sermos espíritas ou deixarmos de ser. Agora, as informações que o espiritismo nos pode proporcionar são úteis se nós as interiorizarmos de forma construtiva, não é? É só isso, o resto é palha, não serve para nada, não é? Tenho amigos que, por exemplo, que não são espíritas e são pessoas excelentes, estão no melhor caminho, não é? Se eu tiver amigos que são espíritas e que deixem de o ser, não vou ser menos amigo deles por causa disso, não é? O que conta é o que as pessoas são, não é o que representam, não são as etiquetas que trazem, não é? Basicamente é isso. Nós funcionamos dentro de leis da natureza, aqui ou no plano espiritual. As representações que trazemos são embalagens das experiências, mas isso é perecível, como esta vida material, não é? Basicamente é isso, não sei se foi explícito. Alguém quer colocar alguma questão ao Jorge, antes de terminarmos? Estão todos cansados de ouvir. Também acho que... Bem, eu ainda tenho aqui uma da algibeira. Isto é assim, quem está na mesa tem de... Exato, tem de Isto é um estimular, teste a ver se alguém cai para o lado. tem de estimular o debate, não é? No caso de haver falta de perguntas, eu tenho aqui algumas, só tenho mais uma. Isto é uma questão que eu acho que é mais técnica, mas que é importante dizer às pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tenha mediunidade e que colabore numa reunião mediúnica num centro, pode praticar mediunidade noutros centros ou até no Umbanda, no Candomblé,
ou deve ser só no próprio centro onde está? Isso aí há opiniões diferentes, mas parece-nos que faz sentido uma pessoa não se dispersar muito, não é? É assim, isto é feito nos tempos livres, para os profissionais. E nos tempos pós-profissionais, nos tempos livres, a gente tem a família também. Primeiro a família, depois o trabalho e depois o movimento espírita, por ordens de prioridade, certo? Portanto, se nós ainda temos tempo para estar a colaborar num centro e depois ainda queremos colaborar noutro, será que a família não fica desfalcada? E depois não é só isso. A forma como o espiritismo lida com a mediunidade é muito específica, não é a mesma forma como outros espiritualismos lidam com a mediunidade. E para haver coerência de critérios, não é? Convém que haja bom senso, mas tudo depende, não é? Eu, por exemplo, estou no regime da anormalidade, porque eu não colaboro só com um centro no Porto, eu colaboro em vários. Mas é por convite, não fui eu que me ofereci. E ponho tudo a claro. Quando quiserem, fiquem à vontade, não é? Vou-me embora, em paz como cheguei. Não na área mediúnica, é evidente. Agora, lá está. Cada um é responsável pelas decisões que faz e a casa, a associação em causa também tem que ter os seus critérios e as condições de ser transparente e clara quanto a isso, sem drama nenhum, não é? Uma última tentativa. Agora já não tenho mais nenhuma questão para colocar. Não sei. Eu vi ali o João Gonçalves a levantar o braço. Não. Só se for mesmo para dizer que gostei muito do que eu vi. Realmente fiquei com a ideia de que ficou bem sublinhada a profundidade que reveste o Espiritismo. Não é realmente um verniz para mim, e penso que foi que aqui ficou bem materializado nesta excelente palestra. Ser espírita é algo que exige uma vivência profunda. De outra forma, pode ser só uma convenção e esvai-se com o tempo. Gostei muito, obrigado. Isto não foi combinado, mas obrigado. O João, obviamente, não levantou o braço, é uma maneira de obrigar a falar, que ele está sempre calado.